Nós viemos para esse sindicato, o nosso coração batia que tinha que preservar aquilo que você iniciou junto com outros companheiros também, que é a luta em defesa da Petrobras, em defesa da nação brasileira. Eu gostaria desse momento de render toda uma homenagem também, né, à minha esposa, Eva Ribeiro Cesário. Levanta aí, Preto, pessoal aqui. A minha preta me aturou muito nas greves, nas pancadarias, depois eu vou para casa e tal, o pai, a preta segurou a onda, é legal, né? Senão eu tinha batido biela e já estava procurando um serviço social da Petrobras já, né? E a minha filha caçula, Indaiara Ribeiro Cesário, que é assistente social pelo FRJ. Levanta aí, Dai. Poxa, quando eu comecei a luta, né, ela ainda estava engatinhando ainda e está aqui hoje aqui junto conosco, né, e a nossa futura prefeita, Dalva Lazzaroni, né, que me deu a honra de estar junto com ela nessa luta, tá certo? Perfeito. Quero agradecer essa oportunidade, que hoje eu não estou na direção direta do sindicato, sou solidário ao companheiro Simão, ao companheiro Moraes, Arnaldo e outros galera que está aqui, o peão aqui da 1720 que está aqui também, junto aqui também. Para, não para, peão, que porra, para logo. Na história bonita nossa, da nossa greve, eu quero agradecer a Dalva Lazzaroni, nossa futura prefeita, que hoje eu estou com uma responsabilidade junto com o Breck, né, o Sérgio Abad e outros companheiros nossos aqui do sindicato. Né, eu estou como coordenador geral da campanha da companheira Dalva Lazzaroni. E o que me fez, né, aceitar o convite dela de ser o coordenador da campanha prefeita aqui em Caxias foi justamente esse discurso que ela acabou de fazer aqui agora, né? Quer dizer, o discurso que ela fez, a prática política da Dalva Lazzaroni me levou a ter certeza, né, que se ela for prefeita de Caxias não vai nos decepcionar, pelo contrário, reafirmar, né, aquilo que esse peão fez aqui quando ele esteve aqui conosco. Cadê o outro? Está aqui, né? O peão está aqui, está se recuperando agora, já está fazendo como é que é? Audiologia, e está falando, companheiro, já está guarbão já, daqui a pouquinho vai para o palanque, quando vai comer. Pessoal, eu queria passar para vocês aqui essa alegria minha e dizer, contar só 2 minutos aqui, 2 segundos, certo? Eu fiz concurso para a Petrobras em 77 como torneiro mecânico, né? E daquele grupo que teve, passaram 7 torneiros, e eu fui um desses 7. Do grupo dos 7, eu fui o último a ser chamado. Parece que os caras estão adivinhando já, deixa esse negão de lado aí, porque vai ter problema aqui na Petrobras. Eu fui o último a ser chamado. Quando o cadastro de reserva estava caducando, me chamaram. Eu fui para a Reduc, foi justamente no momento que estava iniciando a instalação do parque de lubrificante, aquele parque de lubrificante novo, né? E comecei lá na manutenção da Reduc. E, com sinceridade, todas as indústrias que eu trabalhei, como torneiro mecânico, torneiro ferramenteiro, dentro da Reduc, dentro da Petrobras, eu comecei a perceber algumas coisas interessantes, que era o valor da Petrobras para a nação brasileira. A história da Petrobras, a história dos trabalhadores, a história do município de Duque de Caxias, a história do Brasil, e a Petrobras era sempre a âncora desse desenvolvimento a nível nacional. E isso me deu, né, a certeza que eu poderia também contribuir, né, a nível nacional e junto com os companheiros da Reduc para fortalecer essa luta, né, do nosso país. Junto disso, meu caro Ailton, eu rendo toda essa homenagem a você, camarada. Estou muito grato aqui com a sua presença, pode ter certeza disso, tá? Então, companheiros, eu comecei, e o primeiro teste que eu fiz dentro da Reduc, político, que eu nem sabia que era teste político, né, foi em 83, né, 83, 84, se não me lembro bem, né? Eu estava trabalhando na oficina e a Reduc abriu o concurso para operário padrão dentro da refinaria de Caxias. E seria o voto aberto da peãozada, né? Então não seria indicação, seria o voto aberto. Aí eu estava fazendo a manutenção lá de uma bomba lá, que tinha lá pifado na unidade, passou um peão e gritou assim, pelo sim ou pelo não, Cesário é o nosso padrão. Mas eu pensei que era brincadeira que ele falou, né? Rapaz, quando eu fui almoçar, quando eu entrei no restaurante, a turma, todo mundo gritando, pelo sim ou pelo não, Cesário é o nosso padrão. Aí eu falei, vou ter que embarcar nessa canoa, não tem como sair. Acabei me elegendo realmente operário padrão naquela época, né? Recebia todas as homenagens do superintendente da Reduc, da peãozada e tal,
E os companheiros falaram, não, a partir de agora não é mais padrão não, nós queremos que você represente a categoria. E aí deu aquele nó na cabeça, falei, pô, como é que vai ser esse negócio? E a turma falando de intervenção, ditadura, não sei o que e tal, demissão. Aí eu, não, vou embarcar nisso aí. Aí comecei a organizar, foi quando eu entrei pela primeira gestão no sindicato, como o Sérgio falou, junto com os companheiros do PCB, né, e depois nós compomos a nossa chapa e ganhamos a eleição desse sindicato. O que nos levou a disputar a eleição desse sindicato foi que a base de Caxias ficava isolada do país, enquanto a Bahia fazia greve, Campinas fazia greve, os outros sindicatos faziam greve, a turma daqui da Reduc estava tomando sorvete e bebendo refrigerante em bar de pé de goiaba. Não é possível um negócio desse. É Petrobras ou não é Petrobras? Então nós começamos a conversar e discutir a importância da unidade nacional da categoria daqui da Reduc. E criamos então o debate da transparência sindical. Era importante Caxias ser transparente para os outros sindicatos na luta também, né? E criamos, né, uma base boa do movimento sindical, trazendo para dentro do sindicato a representação de todas as unidades da Reduc, né, de Diref, Refino, Titutil, o pessoal do vapor lá, não é vapor baseado não, a turma do vapor, da pressão para fazer a turbina girar, pessoal. E é a casa de força, né? E o pessoal do Refino é a Gimar. Rapaz, o pau quebrava nessas 4 unidades, né? Era cada uma querendo ser mais radical do que a outra. E eu gostando da história. E de vez em quando eu falava. Eu cheguei para o Maurício, que hoje é diretor nosso da FUDA, Petros, daí presente, né, no laboratório, e o Arnaldo, né? E nós conversamos, né, e falamos, olha, para começar tem que organizar. E meu negócio era chamar a turma para greve, mas não queria nada escrito, eu queria só pancada para resolver o problema. E o Arnaldo e o Maurício, não, tem que organizar, tem que escrever, tem que, né, elaborar. Foi quando eu comecei a aprender também a elaborar teses, né, elaborar texto, proposta, para estar junto com meus companheiros. Essa luta, companheiros, ela é muito importante para todos nós, porque remete uma boa dose de paciência, uma boa dose de paciência. Então, para você encarar uma luta dessa, é necessário você renunciar a algumas questões no campo pessoal. E o maior problema que nós temos dentro do movimento sindical, do movimento político, partidário, qualquer que seja, é porque você leva para o campo da tua defesa política uma questão pessoal. Se você quer ser bem-sucedido pessoalmente, profissionalmente, você tem que entender, se você entrar no campo político, você vai ser perseguido, é claro, que você vai estar defendendo uma tese que é em defesa dos trabalhadores e o outro lado defende a outra tese, que é a manutenção de um status quo que nós não concordamos. Quero ter aqui a exceção do meu superintendente aqui, o companheiro Cleve, que assumiu junto com o presidente Lula e realmente deu uma contribuição importante aqui para a nossa categoria e para o sindicato. Mas, de um modo geral, nós temos muitos complicadores. Bem, para concluir, eu quero dizer aos companheiros aqui que nós estamos numa campanha aqui, Simão, para a prefeita aqui em Caxias, correto, né? Com a companheira Dalva Lazzaroni. Depois de 30 anos aqui em Caxias, é o primeiro momento que nós temos, Moraes, de colocar uma proposta para disputar o campo majoritário aqui na cidade de Caxias. Nunca tivemos essa oportunidade. É a primeira oportunidade. E com um corte político importante, que é o corte político da esquerda, onde nós já estamos trazendo todos os partidos de esquerda de Caxias para compor o Mandal, o PCdoB, todos os partidos políticos. Tá? Inclusive o PCB também, nós estamos conversando com o PCB também para estar junto com a companheira Dalva. Então todos os partidos políticos estão no diálogo, não tem nada fechado, mas tem um diálogo para fechar uma aliança com a Dalva. E aí eu quero reportar aqui a escola que o Mário Macaco falou aqui, que eu acho que foi a mesma que eu estudei com ele também, que é a questão da preocupação com o progresso da Petrobras, né? A Reduc, refinaria Duque de Caxias, quando ela veio para cá, foi a primeira refinaria da Petrobras. Existia outra refinaria, mas era do Conselho Nacional do Petróleo, não era da Petrobras. A Reduc foi a primeira refinaria. Quando a Reduc veio para cá, nós começamos a sofrer. Caxias teve alegria, ao mesmo tempo também uma pressão nacional, aonde era fundamental garantir a construção da primeira refinaria da Petrobras. E valia tudo naquela época, tinha que garantir a Reduc de qualquer jeito. O Egito falou aqui mesmo, como que começou o negócio lá, segurando o tatu pelo rabo, uma confusão tremenda para garantir a refinaria de Caxias. E naquela época era assim.
Então, o progresso da Petrobras aqui em Duque de Caxias, no nosso município, ele se deu de uma forma onde existe aí um hiato, existe aí uma falha, uma brecha entre a Petrobras e o governo de Duque de Caxias. Então, a Petrobras, ela avançou. Então, se você for ali em Campos Elíseos, segundo distrito de Caxias, você vai ver que você tem ali uma contradição desgraçada, onde você tem uma ilha de riqueza cercada de miséria por todos os lados. Você tem a Reduc, brilhante, uma refinaria estrondosa, maravilhosa. Tem a Termorria ali do lado, que é a Leonel Brizola hoje. Você tem a Transpetro, que é onde tem toda a malha de transporte da Petrobras. Você tem a Braskem, que está vindo agora para cá também. Aonde tinha a Fabor, nós temos lá o Polo Gás Químico. Temos a BR, temos a Liquigás, temos a Fasfor. Nós temos umas 6 unidades da Petrobras aqui dentro de Duque de Caxias. E, sinceramente, companheiros, essa riqueza toda, a população de Caxias vive numa miséria sem precedente, onde o seu IDH é 0,753, pior do que Japeri, pior do que Seropédica, pior do que os municípios mais pobres desse estado. Essa contradição, ela tem um nome, tem que ter um fim. Desculpa a minha emoção. Eu acho, companheiros, é importante romper com esse ciclo de miséria aqui em Caxias, elegendo a nossa companheira Dalva Lazzaroni como prefeito da cidade, comprometida em romper com essa situação aqui em Caxias. E aí passa a questão do extramuro e intramuros. Não adianta você ter o intramuros Petrobras rico, camarada Moraes, que é o nosso comandante da FUP, né? Nós não podemos, não adianta ter a Petrobras riquíssima e você tem a população totalmente na miséria. Isso gera instabilidade. Então, instabilidade social, que agora você vê ali, né, hoje, nós tivemos de domingo para segunda, um assassinato lá na Vila Maria Helena. O cara matou um rapaz com a filha no colo, garotinho no colo, no ponto do ônibus, o cara chegou, deu um tiro e matou. Tivemos aqui a prisão de um grupo de extermínio. Tivemos a maior desgraça que a gente está tendo aqui dentro de Duque de Caxias. Corrupção assim lavada aqui em Caxias. Tudo isso fruto de uma violência política. Então é necessário superar esse ciclo do analfabetismo político, da barbárie, meu camarada Ailton, né? E impor aqui em Caxias uma lógica nacional que brilha para todo mundo, para o país e para o mundo todo, mas a nossa cidade de Caxias continua patinando. Então é fundamental, Simão, essa discussão. Eu já falei com a nossa prefeita, propus a prefeita, com todo respeito, companheira Dalva Lazzaroni, né, e meus companheiros, nós precisamos, né, de propor aqui em Caxias, colocar aqui em Caxias, como plano de governo nosso, criar uma Secretaria de Petróleo, Gás e Energia. Nós temos que criar a secretaria aqui em Caxias. Junto com ela vai o Conselho também de Petróleo, Gás e Energia. E aí, minha cara Dalva Lazzaroni, não tenho dúvida que você vai ter um governo excelente, com a participação do sindicato no Conselho, com a participação do sindicato também dentro do governo, por que não também participando do governo, discutindo o governo, e nós vamos caminhar e corrigir essa falha, porque a Petrobras é a principal fonte de renda de Duque de Caxias, contribui com quase 2 bilhões por ano aqui na cidade de Caxias. E o governo não tem uma ferramenta que possa administrar e fiscalizar esse recurso todo. Então essas são as minhas palavras. Eu quero agradecer aqui aos companheiros, né, o meu comandante Luiz Inácio Lula da Silva, né, que muito me preza, esse companheiro, né, onde não podia terminar sem falar do peão, né? Presta atenção. Quando chega lá em São Paulo, pô, o que aconteceu aí no peão? Então, eu quero agradecer a esse peão aqui, o Lula, né?